Muito bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta noite de domingo. Estamos chegando ao dia 9 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, em que comemoramos o Dia dos Pais. E neste nosso encontro, hoje à noite, iremos ressaltar essa homenagem aos pais. A palavra de Deus trabalha esse assunto. É um assunto que devemos avaliar com grande consideração, recebendo da palavra do Senhor Deus a orientação necessária como pais, a condição de criarmos os nossos filhos, que na verdade são filhos que a Bíblia chama de herança do Senhor. O Salmo 127, nós temos a expressão do salmista no tocante à criação de filhos, os filhos que Deus graciosamente tem nos concedido. O verso 3 diz, do Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Meu ênfase e destaque aqui é que você, que é pai, tem um filho, ou uma filha, ou filhos, que a Bíblia chama de herança do Senhor. E nós temos muito na palavra de Deus a respeito da paternidade, de ser o ser que Deus, unindo-se à mulher, o homem e a mulher, formando um lar, a família, e nessa família o privilégio de gerarem e criarem filhos. E quando você, no seu relacionamento com Deus, vindo à compreensão da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, tendo Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, agora então, na operação, na atuação do Santo Espírito, com conhecimento de Deus na sua palavra, você é alguém com a possibilidade de criar filhos, conforme nos ensina Efésios, na doutrina e admoestação do Senhor. 19h02, nós estamos iniciando. Eu vou conversando com você alguns instantes, aguardando o nosso pessoal na conexão. Você, então, entrando em contato conosco. E hoje à noite eu vou pregar. Eu falei que eu ia pregar uma mensagem. Eu falei, quando eu me refiro, eu mencionei, eu publiquei sobre isso. Mantenha a porta aberta. No texto, a você acompanhar comigo, do Evangelho de Lucas, capítulo 15. O relato bíblico é muito conhecido. A parábola, a alegoria, a ilustração comparativa do Senhor Jesus a respeito do filho pródigo. Lucas capítulo 15, eu vou à leitura da palavra nesse momento com você. Lucas capítulo 15, alguns versos de Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15,
Eu vou do verso 11 ao verso 24. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 24. Já localizou lá? Lucas 15. Boa noite a todos quantos já agora se encontram sintonizados, em conexão conosco nessa nossa transmissão. Lucas 15, leitura da palavra a partir do verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos orar nesse momento em que você está nos acompanhando. Hoje estamos com a pregação a respeito do Dia dos Pais, nessa comemoração paternal, e nós, na palavra de Deus, temos o texto de Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Nós vamos, através da mensagem, trabalhar essa questão do relacionamento pai e filho, principalmente numa questão muito séria. E para isso nós vamos agora orar diante do Senhor, buscando a direção dele, porque nesta noite queremos que o Senhor Deus fale conosco. O Deus bendito entende muito, muito bem a respeito da criação de filhos e como também ser um bom pai para esses filhos. Vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, nos entregamos nesse momento, Senhor, neste dia que o Senhor fez e que pela palavra somos exortados,
desafiados a nos alegrarmos no Senhor, a nos regozijarmos no Senhor. Damos graças ao Pai nesse dia por cada homem, por cada pessoa entre os nossos ouvintes e aqueles que porventura irão ouvir a exposição da palavra. Paz, ó Deus. Que missão, que desafio criarmos filhos, filhos que são herança do Senhor dado a nós, que devem ser instruídos no caminho do Senhor, que devem ser criados na admoestação, na doutrina e admoestação do Senhor. Bendito Deus, conceda-nos a graça, ó Pai, em todo esse tempo de apresentação da palavra do Senhor. Fala conosco, Pai, que a tua palavra seja preciosa hoje à noite, em cada vida, em cada coração. Nos entregamos, orando com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O título da nossa mensagem, Lucas capítulo 15, dos versos 11 ao verso 24, mantenha a porta aberta. Há um ênfase que eu quero destacar com você no verso 13. O filho mais novo, quando ele recebe a herança do pai, ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Vamos destacar o verso 13 desta apresentação bíblica. A história do filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador, aquele que esbanjou, uma tremenda forma de gastar, esbanjar recursos. Então, a história do filho pródigo, desse filho esbanjador, é conhecida da maioria das pessoas. Ela é usada frequentemente na pregação do Evangelho, pois é uma ilustração perfeita de um pecador arrependido voltando ao Pai. Entretanto, é também a figura de uma crise familiar, quando um filho torna-se rebelde e resolve que a casa do seu pai é um lugar com restrições demais para ele. O seu desejo é distanciar-se o máximo possível daquele lar onde foi criado. É uma cena triste, tal situação. O filho pródigo sabia que necessitaria de muito dinheiro para financiar a vida que ele desejava viver. E ele então aproximou-se de seu pai e pediu que a parte da herança que futuramente seria sua lhe fosse dada agora. É que o texto nos ensina. Notemos que ele não usou de total honestidade com seu pai, pois não disse que pretendia sair de casa. O mais novo deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ele não falou que ele ia sair de casa. Ele não disse isso. Entretanto, amados, aquele pai conhecia muito bem o seu filho e teria observado com muita preocupação o desenvolvimento de certas características desagradáveis no caráter daquele filho. O pai sabia
certamente o que estava por detrás do pedido daquele filho. Tanto é que, poucos dias depois, o propósito real do pedido foi revelado. O filho saiu do lar, levando consigo todas as suas possessões, indicando assim que não tinha a menor intenção de voltar. E você vai percebendo na cena dos acontecimentos, há uma sequência de acontecimentos que deve ter causado grande preocupação ao pai. Ele estava vivendo um momento crucial, um momento triste, um momento dramático na sua família, no seu lar. Ele estava vivendo uma crise familiar. O filho estava rejeitando todo o cuidado e amor do passado e adotando um estilo de vida que o pai sabia que lhe traria dificuldades, perdas e tristezas. Observe, no entanto, como o pai reagiu diante desta crise. No momento, de repente, irrompeu nesse lar que até este momento vivia uma harmonia, e irrompeu, veio à evidência uma crise familiar. Vamos observar como o pai reagiu nessa crise familiar. Sem dúvida, ele já tinha avisado o filho dos perigos que ele enfrentaria. E sem dúvida, houve também disciplina sagrada naquele lar quando fora necessário. Não há nenhuma sugestão de que este pai tenha sido deficiente em qualquer aspecto da criação de seus filhos. Mas chegou o dia que ele sabia que nada mais podia ser feito. Portanto, quando o filho fez o pedido, o filho faz o seu pedido, não houve nenhuma cena de confronto. Ou seja, o que seria a cena de confronto aqui entre esse pai e o seu filho? Não houve nenhuma cena de confronto, amados, porque o filho não foi expulso do lar e proibido de voltar. Não aconteceu isso. Ele não foi expulso do lar e muito menos proibido de voltar. Embora ele sabia muito bem que seu pai não aprovava das suas intenções. O interessante, meu amado, que este pai do nosso texto de Lucas 15, o pai do filho pródigo, esse filho esbanjador, ele tinha uma preocupação com este filho baseada no amor. E como este pai tinha uma preocupação com este filho baseada, alicerçada, fundamentada no amor, este pai procurou fazer de tudo para garantir que as últimas lembranças que aquele filho teria do lar seriam lembranças semelhantes a que ele tinha dos primeiros anos felizes vividos ali. Muitas vezes, nós pais, eu sou pai, eu tenho, graças a Deus, filhos que na verdade são filhas, jovens, e
E às vezes eu olho, e você também que é pai, olha para os seus filhos e visualiza muitas vezes na sua mente cenas de quando eles eram crianças. Eu me lembro quando a minha filha mais velha, a primogênita, era pequenina, e eu gostava de levá-la comigo à cidade, principalmente quando eu ia à agência bancária. Eu cheguei até a comprar uma cadeirinha de R$ 1,99 para colocar na fila, aquela fila extensa, e ela então sentava na cadeirinha e aguardava o meu tempo ali no banco. Até que um dia alguém perguntou para ela: onde seu pai trabalha? Você já tem ideia do que ela respondeu, não é? Meu pai trabalha no banco. Nós visualizamos, não importa a idade que o filho tem. Você visualiza, você traz à memória cenas de quando eles eram pequenos. Pais já idosos olham para os seus filhos e às vezes até comentam algo de quando eram crianças. Não foge, nós temos uma memória que possibilita-nos a isso. E o pai então queria fazer com que aquele filho agora, as últimas lembranças do lar fossem semelhantes às lembranças de dias felizes que ele havia ali no lar vivido. Lembranças de um cuidado e de consideração cheios de amor. Então o pai tinha uma preocupação baseada no amor. Nos anos em que ele estivesse ausente, veja bem, tinha isso na mente do pai, a possibilidade de um tempo de ausência daquele filho. Mas ele considerava que agora o filho saindo, a porta estava aberta para ele sair. Mas no íntimo do coração daquele pai, pesava-lhe a consideração. Ele um dia poderá retornar. E nos anos em que ele estivesse ausente, essas lembranças não seriam esquecidas. E no momento oportuno, no momento preciso, ajudariam a despertar naquele filho o desejo de voltar. Trazendo para nós aqui hoje à noite, amados, para você, pai, não sei que tipo de crise familiar que você, pai, está enfrentando neste momento com o seu filho. Este é um exemplo muito bom a ser seguido por pais que são confrontados com uma crise semelhante. Ou seja, quando um filho ou filha pretende sair do lar, ou resolve permanecer no lar, mas viver a sua vida mundana, sem dar sequer qualquer satisfação aos pais. Entra num verdadeiro isolamento. As dificuldades serão muitas, lidando com filhos assim. É necessário ter muita sabedoria, mas faça de tudo para que este filho, para que o filho pródigo no modo de dizer, né, semelhante à atitude que tivera o filho pródigo, mas é um filho, na verdade, rebelde. Faça de tudo para que este filho ou filha
Vejam que o amor dos pais não depende da atitude dos filhos. Porque isso é visto com o pai do filho pródigo. O amor dele para com o seu filho era um amor incondicional. Não dependia da atitude daquele filho. É importante que estes filhos, que agora estão confrontando com seus pais, vejam que o amor do pai ou dos pais não depende da atitude dos filhos. Deixe na mente de seus filhos lembranças boas da vida do lar. Lembranças que não sejam ofuscadas por tempo de rancor e amargura. Isso que eu estou dizendo, amados, não tira dos pais a responsabilidade de avisar os filhos e até de suplicar que eles repensem a sua decisão. Não significa que não saberão das lágrimas que foram derramadas e das preocupações que causaram. O que deve ser evitado é que eles tenham a impressão de que não serão mais bem-vindos. Eles precisam saber o quanto seus pais reprovam aquela sua atitude. Mas é necessário, importante, indispensável que a porta seja mantida sempre aberta. Garanta que as lembranças do lar sejam recordações agradáveis. O filho pródigo do nosso texto, ele abandona o lar. Não era o momento para ele sair, e nem com a motivação que ele saiu, nem para onde ele saiu. A saída correta daquele filho seria para entrar na fase tão aguardada por quem ainda não casou. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Então um dia ele teria que deixar o lar. Quando então estaria casando-se. Mas naquele momento, da maneira e com a motivação que ele estava saindo, estava deixando o lar, não era a maneira correta. O verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua herança, vivendo dissolutamente. O verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Já imaginou? Nós estamos vivendo dias em que o planeta Terra é assolado, é devastado por uma epidemia, melhor colocação, já que é mundial, uma pandemia. No caso do filho pródigo, onde ele estava, houve, a Bíblia diz, houve naquela terra, naquele país, naquele lugar, uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Ele começou a conhecer
um aspecto da vida que até então ele não conhecia. E foi, verso 15, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E aí vem o verso 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Qual a primeira coisa que ele lembra no estágio mais crucial? Padecendo necessidades? Ele lembra dos trabalhadores do seu pai, como o seu pai tratava os seus servos. Verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Quando aquele filho pródigo, esbanjador, gastou toda a sua herança, ficou numa situação complicadíssima, foi apacentar porcos, o que era um absurdo para um judeu. Quando ele compreendeu o erro dos seus atos, qual a consideração mais importante que ele fez? Ele sabia que poderia voltar ao lar. Ele sabia que ele podia voltar ao lar. Mas o interessante, amados, que ele considera no lar, agora com grande destaque e compreensão para nós, algo impressionante. Ele considera o tratamento que os jornaleiros, os servos do seu pai, ele estava arrependido e disposto a voltar, mesmo se fosse para ser tratado como um servo, porque ele sabia que no ambiente amoroso do seu lar, os servos de seu pai desfrutavam, usufruíam de uma condição muito melhor do que aquela que ele agora se encontrava. Uma condição muito melhor do que a condição que ele agora estava vivendo. Já não sou digno, verso 19, de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Se o pai lhe tivesse dito para nunca mais voltar, ele recearia até pensar em tal possibilidade. É importante não fechar a porta para o retorno de um pródigo. É importante que a porta seja mantida aberta. O que foi que aquele pai fez durante os anos de ausência de seu filho? Eu vejo três coisas, três fatos que o pai fez durante a ausência do seu filho. Primeiro, ele pensou no filho. Primeiro fato, ele pensou no filho.
O filho foi embora da casa, mas não dos pensamentos do seu pai. Por todo o tempo da ausência desse filho do lar do seu pai, o seu pai pensou nesse filho. Pensou onde estava esse filho, como estava vivendo esse filho. O pai pensou, pai de verdade, pai que ama de verdade, pai segundo o coração do Senhor Deus, enfrentando crise familiar. Pensa, ele pensou no filho. O que o pai fez durante os anos da ausência desse filho, além de pensar no filho, ele esperou com ansiedade pela volta do filho. Não apenas pensou, mas esperou com ansiedade pela volta do filho. Tanto é que quando o filho, no verso 20, diz que levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. O pai viu o filho regressando, o filho está longe. Eu não sei que tipo de óculos o pai estava usando, mas ele enxergava longe. Eu tenho problemas para enxergar perto e longe. Muito longe é um vulto, né? Mas ele enxerga o filho vindo longe. Por quê? Porque ele esperou com ansiedade pela volta do filho, e é possível que todos os dias ele estivesse no caminho, aguardando a possibilidade de ser aquele dia, o dia do regresso do seu filho. Imagine por quanto tempo o pai fez isso. Por todos aqueles dias. Ele pensou no filho, ele esperou com ansiedade pela volta do filho. E em terceiro, primeiro pensou, segundo, desejou com ansiedade a volta do filho, terceiro, desejou ardentemente ver aquele filho novamente no lar. Ele queria ver aquele filho no lar. O seu coração estava pesado. E a cada hora os seus pensamentos se voltavam para aquele filho perdido. Pensa que foram anos fáceis para aquele pai? Há pais que querem ver uma transformação nos seus filhos da noite para o dia. Não é bem assim, meu amado. Envolve tempo, envolve expectativa, envolve espera. Aquele pai aguardou um tempo, houve um tempo da ausência do seu filho, que ele pensou, que ele esperou ardentemente e que ele desejou aquele filho no seu lar. Foram anos difíceis. E somente aqueles que já passaram pela mesma situação podem apreciar isto. Todas as suas preocupações seriam expressas nas suas orações por aquele filho, rogando pela sua preservação, pelo seu retorno. E Deus, que responde às nossas orações, as orações daquele pai foram respondidas. O pai viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A questão do abraço. O pai recebe aquele filho com um abraço. É uma cena onde não há, a princípio, diálogo,
Mas você imagina, visualiza aí essa cena, o pai viu ao longe o filho, corre, o pai recebe o filho no caminho, quando ele estava chegando, porque ele estava esperando, como demonstração do seu amor. Não só manteve-se a porta aberta, mas a expectativa real, aguardando o dia do desfecho daquela situação desencadeada por uma crise familiar. E aí então, o filho diz para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alpaca nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegremo-nos. Dia de alegria, festa. Por quê? Verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quem relata este fato para nós, ilustrativo, é o Senhor Jesus. Eu e você, que somos pais, que temos filhos, um dia, quando não conhecíamos o Senhor Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador, éramos filhos perdidos como este jovem da nossa mensagem hoje à noite. Mas o amor do Pai nos atraiu a Ele. O amor de Deus, que amou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, com amor, nos atraiu. Com uma obra, nos aproximou do seu Filho, o Senhor Jesus. O Filho que, no tocante a Deus, diz: a minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou. E Jesus declarou que veio do céu fazer a vontade do Pai. Nessa narrativa, nesta parábola, nessa alegoria, nessa ilustração do filho pródigo, no terreno evangelístico, o Pai é Deus e o pecador é o ser humano que ainda não respondeu ao evangelho do Senhor Jesus. Meu amado, quero crer que hoje à noite você é alguém cujo coração Cristo habita pela fé como seu único e todo suficiente Salvador. E você como pai, um pai que veio à compreensão, ao entendimento de Jesus, da obra redentora salvadora. Você precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador, e também você precisa vir ao altar do Senhor Deus em favor da sua família. Uma das missões mais tremendas na terra é a de criar filhos, a criação de filhos. Não é fácil. Este livro do Senhor Deus é o nosso manual de instrução para que então cumpramos Efésios quando somos exortados a criar os nossos filhos, a doutrina e a admoestação do Senhor. Aquele versículo de Provérbios 6, que começa com a criança, instrui
o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É você junto com seu filho, indo junto, instruindo junto. É uma coisa você dizer assim, mostrar como alguém pode chegar a tal lugar. Outra coisa bem diferente é você ir com aquela pessoa e mostrando como chegar até tal lugar. O seu relacionamento com Deus é fundamental para o relacionamento dos seus filhos com Deus. Da mesmíssima maneira que você leva a sério Deus, com certeza vai impressionar o coração dos seus filhos. Mas ainda assim, criar filhos é um mistério. Onde nós falhamos? Onde nós erramos? Homens de Deus que tiveram filhos que ficaram aquém do que esses homens foram. Nós temos exemplos de homens de Deus na Bíblia, cujos filhos, quando homens, quando jovens, não tiveram o mesmo proceder no seu viver que seus pais tiveram. Há exemplos disso na palavra de Deus. Hoje de manhã você viu isso na escola dominical, com o pastor Hernandes falando sobre isto. Mas fica o desafio, busque auxílio no melhor manual para a criação de filhos, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E na oração com o Senhor Deus. Lucas, o Evangelho de Lucas 15, sobre este pai. As lições são apresentadas, que nós podemos refletir sobre as mesmas. Uma delas que eu tenho como marca para a minha vida, na questão dos filhos quando se rebelam e quando o lar entra numa crise familiar, precisamos pincelar as atitudes deste pai de Lucas 15 e o resultado alcançado por ele, que provavelmente poderá ser um resultado alcançado por você também, você pai. Hoje, celebrando o Dia dos Pais, a gente percebe, observando as redes, a rede social, principalmente o Facebook, várias homenagens de filhos para pais. Muitas homenagens. Pais que já partiram para a eternidade. Pais salvos que estão com o Senhor. Mas você jamais vai esquecer do seu pai. A figura paterna, ela é muito importante. Este ano, completou 43 anos que eu perdi, que meu pai partiu para a eternidade, que meu pai morreu. 43 anos. Considerando a idade que eu tenho, 52, fazendo você as contas, eu estava apenas com 9 anos de idade. Mas alguns estão aí com, 60 anos e ainda estão desfrutando da companhia, no relacionamento dos seus pais. Graças a Deus. O privilégio que você tem alcançado. Tem um pai que este ano, conhecido na mídia, que este ano vai para 101 anos. Mas não, um filho tendo um pai nessa idade. É um privilégio. Mas agradeço a Deus pelo privilégio de ser pai, de ter as filhas que tenho,
são bênçãos do Senhor. Como pai, eu preciso melhorar muito. Eu tenho 3 pedidos de oração para que eu seja um bom marido, um bom pai e um bom pastor. Esses são os meus pedidos constantes de oração, para que nessas 3 áreas eu alcance uma consideração na palavra melhor. Eu vou orar agora por você que nessa noite nos acompanhou. Hoje fiz uma pausa no Salmo 19. Semana que vem nós vamos voltar. Temos 4 versículos finais no Salmo 19. Estamos nos últimos capítulos do Salmo 19, nos últimos episódios, não capítulo, porque o capítulo em si já é o Salmo 19, mas nos últimos episódios, nas últimas mensagens do Salmo 19. Tá? Semana que vem nós retornaremos ao Salmo 19. Eu vou orar agora com você. A hora já vai me levando embora, né? Eu tenho um compromisso, seriedade com o tempo. O tempo é algo muito sério. E eu faço uso do que tenho e o que não tenho não posso usar. Então, eu vou orar nesse momento. Obrigado, graças a Deus, por esse tempo que tivemos nesta noite com esta apresentação da palavra do Senhor. Nosso Deus e Pai bendito, quero crer, ó Deus, que hoje à noite o Senhor falou aos nossos corações, com os fatos que observamos, com a apresentação deste relato da Tua palavra, deste lar, nesta narrativa do Senhor Jesus, em Lucas 15. Ó Deus, quero orar nesse momento a muitos lares, vivendo uma tremenda crise familiar. Não existe harmonia, são situações de confronto entre pais e filhos, que muitos danos têm trazido ao relacionamento, e há filhos que ou estão saindo ou estão vivendo como se não estivessem no lar. Tenha misericórdia, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos por essas famílias, oramos pelo conhecimento da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, que tenhamos, aliás, lares abençoados pelo Senhor, com filhos criados à doutrina e admoestação do Senhor, com filhos obedientes, honrando seus pais, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Com gratidão eu oro nesse momento, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graças a Deus, desejo uma ótima semana a todos os nossos participantes, a todos que estão participando, acompanhando a nossa live, publicando, compartilhando com outros. Todos tenham uma ótima semana e, querendo Deus, na próxima semana, no próximo domingo, mais um trecho quase no final, versos 11 a 14, Salmo 19. Deus abençoe.